Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje eu queria trazer um tópico que foi discutido somente dentro do comércio exterior, mas também tratei aqui um pouquinho com o Miguel no vídeo sobre economia, e é um fator que é um dos mais preponderantes para o quadro inflacionário que não só o Brasil, como o resto do mundo enfrentou durante a pandemia. Então depois vai ter um vídeo um pouco mais detalhado sobre o que levou a esses valores, a essa inflação, mas eu queria trazer um pouquinho do panorama onde se intercala o comércio exterior e o mercado nacional. Aonde acontece aquele momento em que um começa a afetar o outro. E no caso brasileiro, a gente tem um momento muito claro desse assunto. A evolução das importações. Então, até a abertura, né, que veio no governo Collor, a importação ela era muito incipiente. E aí, com o passar dos anos, ela foi tomando cada vez mais corpo, foi progredindo, até hoje fazer uma grande, uma grande diferença, não só na nossa balança comercial, como no nosso mercado interno. É importante frisar que a importação não deve ser tratada como um mal. É uma coisa quase instintiva nossa, né? Pensar assim, poxa, se o Brasil produzisse tudo que ele importa, ele seria muito melhor. Mas não funciona assim. A maioria dos grandes países do mundo são muito importadores. São muito exportadores também, mas são muito importadores. Então o interesse aqui desse vídeo, que vai ser bastante rápido, é trazer um fator que nos faça pensar a respeito do que está acontecendo. As importações brasileiras aumentando muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, obviamente nos tornou dependentes do exterior para a aquisição de alguns itens fundamentais. Então a gente sempre brinca, né? Tudo que tem no nosso mercado vem da China. Não, o Brasil ele importa de muitos lugares, mas principalmente da China. E ele faz isso por diversos fatores. Aqui nos vídeos dos embaixadores do Comex a gente debateu a exaustão esse assunto, passa pela cultura consumidora, passa pelo hábito de um país ainda empobrecido como é o Brasil viver da pesquisa de preços, de custo-benefício imediato, mas perpassa também por uma política industrial mal feita. Então o Brasil, enquanto esse movimento de importações aconteceu, ele se desindustrializou. Então nós nos tornamos evidentemente dependentes das importações. E quando a pandemia aconteceu, o transporte logístico sofreu com isso. O transporte logístico ele se tornou algumas vezes mais caro do que era antes, pouco mais de 10 vezes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pensar numa mercadoria bem bruta, 10 mil caixas de papelão, que eu importe da China dentro de um container, eu posso exemplificar com um cenário de como se torna evidente o processo inflacionário. Então, no ápice da pandemia, um frete desse container custou 12 mil dólares. E aqui eu coloquei uma tabelinha com o valor de mercadoria em dólares, o valor do frete, o valor do seguro. E através disso a gente chega num valor total logístico, converti por uma taxa de câmbio de 5,25, cheguei nesse valor em reais e sobre ele calculei de forma muito superficial que seriam alguns impostos que incidem, alguns custos, para chegar no valor dessa mercadoria. E aqui no valor da mercadoria, eu dividi pelas 10 mil caixas para achar o valor de uma caixa. Aproveitei e fiz a mesma simulação com exatamente os mesmos parâmetros, só troquei o frete para o valor em que ele está hoje, 1.500 dólares. E a gente tem uma diferença final no valor da carga de 90 mil reais de economia, só pela mudança do frete. Então eu não posso simplesmente descartar o impacto que o aumento de frete teve nos produtos importados. E muitas vezes a gente busca uma relação inflacionária entre oferta e demanda, ou se é uma inflação puramente financeira, ou se está relacionada à desvalorização da moeda. E na verdade a maioria, eu digo mais de 90% dos analistas esqueceu ou desconhece o fator logística internacional.
Mas para os importadores isso foi sentido na pele de imediato, é compulsório esse cenário. Qualquer importador que precisou trazer uma mercadoria de qualquer lugar do mundo durante a pandemia sentiu esse efeito. E obviamente o mercado sentiu por consequência, porque uma vez que ela é trazida, pagando esses impostos, é inserida no estoque e precisa ser comercializada, todo mundo vai inserir suas margens, vai fazer suas contas contábeis, etc. E vai chegar num valor de produto muito mais caro. Então a gente ainda deve enfrentar um pouco desse estoque que está aí. E agora os novos produtos que estão chegando, importados, já estão chegando no nível de frete melhor. Isso significa que teremos uma redução quase automática da inflação, porque esses produtos chegarão muito mais barato do que chegavam há alguns meses atrás. Eu tenho um amigo que brinca, que fala que o Lula teve muita sorte na vida dele, né? Teve muitos méritos, muitos deméritos, mas muita sorte. E esse é um exemplo claro. Nos próximos meses nós veremos uma melhora no índice inflacionário e não vai se dever a nenhum tipo de política feita até agora. Vai se dever unicamente à questão do frete. Então, dentre todas as variáveis que podem incidir em inflação, eu queria deixar esse vídeo para chamar a atenção para essa. Em particular, o frete internacional. Isso foi válido para todas as grandes rotas do mundo, para a Ásia, para os Estados Unidos, para a Europa. Claro que os quadros de recessão que se enfrentam nos Estados Unidos e na Europa ainda trazem um pouco mais de preocupação, ainda vão tornar o comércio internacional mais turbulento, mas no lado dos importadores brasileiros esse efeito já é sentido agora, já é imediato. Então, a menos que haja uma grande turbulência, alguma coisa que dê uma sacudida no cenário internacional, com uma taxa de câmbio mais ou menos estável de 5 para baixo, de 5,5 para baixo, a inflação vai cair bastante nos próximos meses. Eu deixo aqui, vou deixar nos comentários do vídeo, essa indicação de leitura, que é um paper, uma publicação bastante boa a respeito do tema, traz um panorama, traz a evolução dos parceiros, dos produtos, do que o Brasil importa, exporta, comercializa. E é sempre muito importante a gente não desprezar o que o comércio exterior traz de benefícios, o que ele traz de integração e o que ele representa na nossa balança comercial e no mercado interno. Geralmente as análises são superficiais e param no balanço de pagamentos. Mas aqui a gente tem um exemplo claro e sucinto de como isso afetou o nosso cotidiano de forma direta e afeta ainda. E não há ainda clareza sobre uma política industrial brasileira. Tem gente que deseja ressuscitar o conceito antigo de substituição de importações, né? Então, o Brasil desenvolveria indústrias que seriam capazes de suprir grande parte dessas demandas importadas. Mas a gente sabe que não é uma coisa tão simples, não se cria um parque industrial moderno e com a tecnologia necessária em dias, semanas ou meses, são anos. E o Brasil ele não tem muita excelência no planejamento de médio e longo prazo. E esse é o fator que preocupa. Também outra questão a ser considerada é que se o frete internacional voltar a níveis anteriores e se tornar vantajoso, como sempre foi, não há uma demanda pela indústria. Porque no fim das contas é o custo-benefício que vai pesar. Custo Brasil, as dificuldades internas que nós temos, a legislação, a insegurança jurídica, tudo isso vai tornar novamente a importação preferida e vai preterir qualquer tipo de esforço para o comércio local. Então, tivemos a pandemia para pensar nesse planejamento, tivemos chance, isso também foi tratado em vários outros vídeos do canal, mas não fizemos. E agora, com esse frete, com esse nível, não consigo enxergar um cenário onde o importador resolve investir numa indústria, nacionalizar a mão de obra, passar por todo o custo e risco Brasil, para produzir algo que ele pode importar no mesmo custo um pouco melhor. Então fica o pensamento sobre a influência do comércio exterior na inflação, dos fretes, da logística em geral, e nos próximos vídeos a gente vai trazer um pouco mais de subsídio para que esse pensamento tome força. Obrigado.